Tarde, meus amores. Esse é o início de uma trilogia que eu estou preparando para vocês sobre frações. Nesta parte, nós vamos abordar a comparação de frações por representação gráfica e numérica. Quando eu falo numérica, eu me refiro a fracionária e decimal. É muito importante que, para compararmos frações, devamos considerar sempre o mesmo inteiro. Então, vejam, eu tenho aqui uma figura 1. Eu vou duplicá-la. Ao duplicá-la, eu estou garantindo que ela tenha o mesmo tamanho. Tudo bem? Agora, eu vou dividir a figura 1. Eu vou dividi-la em 8 partes e vou pintar 7 delas. Vou fazer a mesma coisa com a figura 2, só que eu vou dividi-la em 9 partes e vou pintar também 7 delas. No caso da figura 1, eu fiquei com 7/8. E no caso da figura 2, eu fiquei com 7/9. O que eu tenho que fazer para verificar se uma é maior que outra? 7/8 é maior ou é menor do que 7/9? Verificar. Comparando por tamanho. A nossa figura está aqui, do mesmo jeitinho. Eu vou fazer uma espécie de cobertura para a gente poder visualizar melhor, tá? Primeiro eu vou cobrir aqueles 7/8. Cobri. Então, o que está de azul é os 7/8. Agora, eu vou cobrir o que está um nono. O que eu tenho aqui são 7/9. Agora, a comparação que eu tenho que fazer é a seguinte. 7/8 é maior ou é menor do que 7/9? Visualmente, pelo tamanho, a gente já pode afirmar que ele é maior. Então, a setinha virada para a direita. A gente nunca pode esquecer que a setinha virada para a direita significa maior. E que o inverso é que ela significa menor. Tudo bem? Agora eu vou comparar por valor decimal. Por que valor decimal? Porque eu tenho fração e eu não sei quanto que vale em décimos isso. Então, vamos lá. Quanto era mesmo que a gente tinha? A gente tinha 7/8 e 7/9. Para descobrirmos o valor decimal de uma fração, precisamos dividi-la, ou seja, se tenho 7/8, tenho que dividir 7 por 8. Se tenho 7/9, tenho que dividir 7 por 9. Então, vamos lá. Primeiro, 7/8. 7 no dividendo e 8 no divisor. Vou pegar o 7. 7 balas dá para dividir para 8 pessoas? Não. Então, eu tenho que quebrar essas balas. À medida em que eu as quebro, eu estou criando aquela casa decimal que nós já conversamos. E para colocar essa casa decimal, nós precisamos fazer o que mesmo? Acrescentar o zero. Quando você acrescenta esse zero e você não tem nada no quociente, você tem que prestar muita atenção a um detalhe. Por quê? Ao colocarmos o zero e a vírgula, só devemos fazê-lo se não houver nenhum valor no quociente. É o nosso caso, não tem nenhum valor no quociente. Então, nós vamos colocar o zero vírgula. Tudo bem? Agora, nós não temos mais só o 7, nós temos o número 70. Vou colocar a tabuada do 8, porque eu sei que pode ser que uma pessoa da sala não saiba, né? Que número mais se aproxima do 70 na tabuada do 8? Acho que é 8 vezes 8, que dá 64, né? Então, é o 64, que foi o 8 vezes 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui. 8 vezes 8, 64. 70 menos 64. 0 não tira 4. Vou pegar emprestado do 7, que acaba se tornando um 6,
E aquele meu zero agora é um 10. 10 menos 4 é igual a 6. E 6 menos 6 é igual a 0. Quero continuar a minha conta. Vou colocar um 0. Mas presta atenção aqui. Para continuar a conta, devemos acrescentar um 0. Mas cuidado! Não há necessidade de colocar um 0 no quociente. Nós só o fazemos se mesmo criando um 0 a mais, ainda não dá para dividir. Como assim, professora? Coloquei o meu 0 aqui. Vamos imaginar que 60 ainda não dá para dividir por 8. Impossível, mas vamos imaginar isso. Aí, para eu criar um segundo zero, eu teria que colocar um outro zero ali no quociente do lado daquele 8 que está ali. Aí eu teria 0,80 e não 0,8, compreenderam? Então, eu coloquei só um zero, eu não preciso colocar nada no quociente. O número que eu tenho para dividir agora é 60. Olho na minha tabuada, qual o mais próximo que eu tenho? 56, que é o 8 vezes 7. Então, 7 vezes 8 é igual a 56. Vamos retirar. 0 tira 6? Não, vou pegar emprestado. Agora eu tenho 5 ali e agora eu tenho 10. 10 menos 6 são 4. E 5 menos 5 é igual a 0. Eu tenho 4, quero continuar a minha conta. O que eu tenho que fazer mesmo? Colocar um 0. Coloco um 0 lá no quociente? Não, 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 não. Por quê? Porque 40 dá para dividir por 8. Se não dá exato, dá aproximado, mas dá para dividir. Então, eu vou procurar o 40 na tabuada do 8. Achei. 8 vezes 5 é igual a 40. Coloco 5. 5 vezes 8 é igual a 40. 40 menos 40 é igual a 0. Com isso, o que foi que eu descobri, gente? Que 7 oitavos é igual a 0,875. Essa é a representação decimal dele. 7 oitavos é a fracionária e 0,875 é a decimal. Lembrando que como é 0, é um número menor do que 1. Tudo bem? Bom, eu fiz a transformação decimal dos 7 oitavos. Então, agora eu preciso fazer uma outra conversão. Que conversão vai ser? Dos 7 nonos. 7 no dividendo, 9 no divisor. 7 dá para dividir por 9? Não dá se eu não quebrar. Ao quebrar, deixa de ser 1, entenderam? Por isso que a gente precisa colocar aquela casa decimal. Coloquei, então, quem? O 0. O que eu tenho que colocar mesmo quando eu acrescento um 0? O meu primeiro 0, o que é mesmo, gente? 0, vírgula. E me lembrar que ao colocarmos o 0 e a vírgula, só devemos fazê-lo se não houver nenhum valor no quociente. Imaginemos que criamos o primeiro 0 lá em cima e que não tem vírgula nenhuma. E que você vai colocar? Se você já tivesse embaixo do 9 o número 2, você teria que colocar a vírgula depois do 2. Não teria esse 0, só tem esse 0 porque não existia nada no quociente. Tudo bem? Então, agora nós temos 70. Eu vou olhar lá na minha tabuada do 9 para ver se tem alguém próximo ao 70. O mais próximo que não ultrapassa é o 9 vezes 7, que dá 63. Vou colocar o meu 7 aqui. 7 vezes 9 é igual a 63. O que eu vou fazer? Vou subtrair. 0 tira 3? Não, 0 não tira 3. Vou pegar emprestado. Esse fica com 6 e esse aqui, que não era 0, agora é um 10. 10 menos 3 é igual a 7. 6 menos 6 é igual a 0. Quero continuar minha conta. O que eu coloco mesmo? Um 0. Preciso pôr outro 0 lá? Não.
Só se eu precisasse de mais um zero. Eu inventei um zero agora e 70 já dá para dividir por 9. Então, eu não preciso colocar um zero no quociente. Olho na minha tabuada. Tem alguém mais próximo do 70? Tem o 63, que é o 9 vezes o 7. Coloco o 7 aqui. 7 vezes 9, 63. 70 menos 63. Vamos lá pegar emprestado. O 7 virou um 6. E aquele meu zero agora é um 10. 10 menos 3 são 7. E 6 menos 6 é igual a 0. Existe um padrão aqui. Se a gente continuar acrescentando zero, nós vamos encontrando sempre 70. E se formos dividindo 70 por 9, vamos sempre encontrando 7. Esse 7 é algo que está se repetindo periodicamente. Por que periodicamente? Durante um determinado tempo ele está se repetindo. Por isso, nós chamamos isso de dízima periódica. Eu coloco uma reticências aqui dizendo o quê? Que a partir daí eu só vou encontrar 7 no meu quociente, eu não vou encontrar mais nenhum. Bom, tem mais um detalhe a respeito disso. O 7 ele se repetirá periodicamente, por isso dizermos tratar-se de uma dízima periódica. Eu escrevo 0,7, mas como eu sei que é o 7 que é o período que está se repetindo, eu coloco uma barrinha em cima dele. Aí eu sei que é uma dízima periódica, ou seja, 7 nonos é igual a 0,7 dízima periódica. Ou você pode até pensar, 7 nonos é igual a 0,77, 7 nonos é igual a 0,777, 7 nonos é igual a 0,77777, infinitamente, tá bom? Então, temos aqui 7 nonos é igual a 0,7 exatamente? Não, é uma dízima periódica, então eu vou marcar o período dela, que é o 7. Tudo bem? Agora, nós já sabemos os valores, não sabemos? Nós sabemos o quê? Que por tamanho, o 7/8 era maior que o 7 nonos. Agora, nós vamos verificar aqueles valores que encontramos, que foram os valores numéricos. Bom, comparando por valor decimal, o 7/8 é 0,875, nós fizemos a conta anteriormente. E os 7 nonos é 0,77777 até a hora que você se cansar dos seus 7, ok? Muito bem. 7/8 é maior que 7 nonos, isso é o que diz lá, por tamanho. Agora, vamos olhar aqui. Quem está depois da vírgula no zero? O 8. Quem está depois da vírgula do zero? O 7. 8 não é maior do que 7? É. Então, ele garantiu que está correto. Realmente, 0,875 é maior que quem? Que 0,7 com o tracinho, tá? Em cima, não esqueçam, tá? É uma dízima periódica. Então, mesmo por tamanho e mesmo por valor decimal, o 7/8 é maior que 7 nonos. Vamos mais uma vez? Só mais uma vez para ver se a gente aprendeu. Figuras estão aqui. Primeiro eu vou fazer assim. Eu vou cobrir a figura 1. É o 3/4. Tudo bem? Tá. Agora eu vou cobrir a figura 2, que é o 5/8. Figura 1, figura 2. Observem as duas figuras. Eu não estou com o meu rock aqui, senão eu colocaria para vocês ficarem pensando enquanto isso. Mas observem as duas figuras. Observaram? O 3/4 é maior ou é menor que o 5/8? A primeira figura é maior ou é menor que a segunda figura?
Isso mesmo, ela é maior. Então, novamente, colocamos o símbolo de maior. Vamos fazer pelo valor decimal? Vamos fazer pelo valor decimal, porque a gente precisa aprender a dividir. Vamos lá. Tabuada do 4 aqui. Comparação por valor decimal. A nossa primeira fração é essa, que é a de 3/4, certo? Então, eu preciso dividir 3 por 4. Então, 3 dividido por 4. Começo lá me perguntando, 3 dá para dividir por 4? Não, a não ser que eu quebre. Eu tenho 3 balas e quero dar para 4 pessoas, eu preciso quebrar essas balas. Então, eu vou colocar o meu 0, e aí eu tenho que colocar o quê? Muito bem, 0, agora eu tenho 30. 30 dividido por 4. Olha na minha tabuada do 7, quem mais se aproxima? O 28. É o 4 vezes 7. Então, 30 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4 é igual a 28. 30 menos 28. Vou riscar, tá? Por enquanto, porque eu estou explicando, vai chegar uma hora que eu vou parar com isso, tá? Risquei, tirei de lá, ficou 2. E agora aqui eu tenho 10. 10 menos 8 é igual a 2. E 2 menos 2 é igual a 0. Quero continuar a minha conta. O que eu faço? Acrescento mais um 0. Coloco um 0 lá do lado do 7? Não. Por quê? Porque 20 dá para dividir por 4. Se não exato, mas pelo menos aproximadamente. Então, olho na tabuada do 4. Onde eu tenho 20? Bem aqui. 4 vezes 5. Então, eu vou colocar 5 vezes 4. 5 vezes 4 são 20. 20 menos 20 é igual a 0. O que foi que eu acabei de descobrir? Que 3/4 é igual a 0,75. Bom, eu descobri o valor decimal da primeira fração. Vamos à segunda fração. Nossa segunda fração é a de 5/8. Então, eu preciso fazer o quê? Dividir 5 por 8. Preciso colocar tabuada, gente? Preciso? Preciso? Preciso. Muito bem, então vamos lá. Eu coloquei o 0 ao lado do 5, porque eu sei que o 5 não dá para dividir por 8, certo? E ao acrescentar esse 0, automaticamente no quociente eu tenho que colocar 0, agora, o número que eu tenho é 50. Olho na tabuada do 8, quem mais se aproxima do 50 ou se tem o 50? É o 48, é quem? É 8 vezes 6. Vou colocar o 6 aqui. 6 vezes 8 é igual a 48. Vou tirar de novo. Mais uma vez vou riscar, tá? Mas tô falando, uma hora isso vai parar. Tirei, risquei aqui. Aqui ficou 4. Esse 0 virou 10. 10 menos 8 é igual a 2. 4 menos 4 é igual a 0. Quero continuar a minha conta. O que eu faço? Coloco um 0. Há necessidade de colocar um 0 ao lado do 6? Não, porque 20 dá para dividir por 8. Se não exatamente, pelo menos aproximadamente. Vamos lá. 20 dividido por 8, olha lá na nossa tabuada. O mais próximo que eu tenho é o 16, que é o 8 vezes 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Que eu coloquei o 16 errado, vocês viram, né? Agora sim, 2 vezes 8, 16. Faço a minha subtração. Lá vamos nós riscar, né? Risquei, tirei 1 do 2, ficou 1. E o meu 0 passa a ser 10. 10 menos 6 é igual a 4. E 1 menos 1 é igual a 0. Quero continuar minha conta. O que eu faço? Coloco um 0. 40 dividido por 8. Não preciso nem dizer de novo, né? Que não precisa colocar 0 lá, né? Olha na tabuada.
Tem sim, tem 40, é 8 vezes 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 é igual a zero. O que eu descobri? Que 5 oitavos é igual a 0,625. Muito bem. Agora que nós vimos por tamanho e sabemos os valores decimais, vamos fazer as comparações para ver se está certo. Olha só. Primeiro, as nossas comparações decimais. Eu dei um print na tela. O 3/4 vale 0,75. E os 5 oitavos vale 0,625. A comparação que eu tinha era esta aqui. Certo? Ele dizendo que era maior. Será que é maior? Vamos ver quem é que está depois da vírgula. O 7. E quem é que está depois da vírgula no outro? O 6. Realmente é maior. Então, novamente, se confirmou aquilo que foi dito. Tanto pelo tamanho, pela visualização, quanto na hora da divisão, de você calcular o valor, um número é maior que o outro. 3/4 é maior que 5 oitavos. Agora, a gente não vai fazer mais assim, tá bom? Que eu já ensinei para vocês a fazerem. Agora, a gente só vai visualizar e observar algumas coisas. Dividir, vocês têm que treinar em casa, tudo bem? Vamos lá. Pronto. Tenho uma figura em cima que está dividida em 3 partes e 2 foram tomadas. E tem uma figura embaixo que está dividida em 9 partes e 5 foram tomadas. Só que ele está comparando a de baixo com a de cima, não é a de cima com a de baixo. Então, ele quer saber se a de baixo é maior ou é menor que a de cima. Vamos ver. Agora, eu vou colocar o recurso. Nos próximos não tem recurso não, tá? Aqui eu tenho 2/3. E aqui eu tenho 5/9. E aí, gente? 5/9 é maior ou é menor que 2/3? É menor. E lembra que eu falei? Menor, eu viro a setinha para o outro lado. Não há necessidade de eu fazer o cálculo para descobrir o valor decimal. Mas se eu fizer o cálculo, eu vou descobrir que ele continua sendo menor, tá? Mais um. Aqui na reta numérica. Na reta numérica, existe uma qualidade dela que é o seguinte. Conforme ela vai para a direita, os números vão aumentando. Tudo bem? Olha onde está os 5 oitavos. E olha onde está o 3/4. E aí? Eu estou comparando os 5 oitavos com os 3/4. Os 5 oitavos é menor ou é maior que os 3/4? Ele é menor, né? Porque ele está mais à esquerda. Ela só aumenta para a direita. Então, ele é menor. Mais uma comparação. Essa aqui eu vou deixar para vocês pensarem. Eu queria meu rock aqui para vocês escutarem. Pelo menos eu queria escutar o meu rock, né? Mas imagina o seguinte, tá? Que aquela figura ali está dividida em 3 partes e ela foi pintada em 2 partes. Já a outra figura está dividida em 6 partes e 4 foram pintadas. Se eu juntar 2 partes da figura 2, eu não formo uma parte da figura 1? E se eu juntar as outras 2 partes da figura 2, eu não formo mais a outra parte da figura 1? E sobrou lá, o que sobrou em branco, não é o mesmo que se eu juntasse as 2 partes que sobraram em branco na figura 2? Então, embora elas estejam divididas de maneira diferente, as frações sejam diferentes, 2/3 e 4/6, elas são iguais. E é isso que é importante hoje, viu? Que nós vamos falar sobre esse assunto.
as frações equivalentes, aquelas que estão escritas de maneiras diferentes, mas que têm o mesmo valor. Se eu fizer 2 dividido por 3, eu vou encontrar a mesma resposta que se eu fizer 4 dividido por 6. Foi meu marido tossindo, tá, gente? Outra comparação e sem ajuda. E aí? Dá uma olhada. 1/2 e 1/3. Vou dar um tempinho para vocês. É ruim, né? Sem música. Bom, e aí? Como é que fica? Isso mesmo. 1/2 é maior que 1/3. Parabéns, quem respondeu certinho. Essa aqui. Dessa vez eu não vou colocar nenhuma pintura em cima, nada disso. Eu quero que vocês só visualizem. Na figura de cima eu tenho uma figura dividida em 4 partes que pegaram 2. E na figura de baixo eu tenho uma figura que foi dividida em 5 partes, cujas 3 foram pintadas. Eu quero comparar a de baixo com a de cima. Tá, olha a figura de cima, a parte pintada. Agora, olha a figura de baixo, a parte pintada. A figura de baixo, a parte pintada, que é o 3/5, é maior ou é menor que o 2/4? Isso mesmo, ela é maior. Então, nem sempre eu preciso ficar usando uma série de recursos para poder descobrir isso, né? Aos poucos a gente já vai aprendendo. E aqui? Eu tenho 3/6 e eu tenho 5/9. Quem vocês acham que é maior? Eu não vou colocar nada em cima para poder vocês visualizarem. Só de cara já dá para ver, né? O que sobra. Já dá para ver. A gente pode afirmar com toda certeza que 3/6 ele é menor que 5/9. Tudo bem? Agora na reta. Lembra da nossa reta? A gente sabe que ela cresce para a direita. Eu estou comparando o número 7/8, que está mais à direita do número 3/8. E aí, o 7/8 é maior ou é menor que o 3/8? Isso mesmo, se ele está mais à direita, ele só pode ser maior. Muito bem. Muito obrigada. Descanse um pouco. Eu avisei que é uma trilogia, portanto, dá uma descansadinha e aí vocês assistem ao vídeo 2. Tudo bem? Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada. Pronto.